Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Atos 16, 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De repente, diga comigo, de repente, fale mais forte, de repente, o favor de Deus. Pode se assentar, por favor. Me empreste a tua atenção, me empreste o teu coração, me empreste a tua mente e escute essa palavra. Está comigo esses servos de Deus, pastor Diego, pastor da nossa unidade Alto Paraná, pastor Fábio Pires, doutor Yuri e o outro obreiro levita Yuri, que vamos casar com a diaconisa Dirce. Pronto. Já leva ela para janta depois, e aí a gente já apresenta. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Querido, esse texto queimou no meu coração nessa tarde, e Deus falou muito forte ao meu coração sobre o de repente, que essa igreja, você como ministro desta igreja, pastor oficial, você participando desses 6 dias, e está a ponto de viver um de repente, em dias, em um momento que você menos espera, você será surpreendido por Deus. Eu ouvi o pastor Ricardo me dizer na sala do café que tem vivido dias nesses 6 dias extraordinários. E isso que ele falou confirmou essa mensagem, porque eu vim com isso ao meu coração, que vai virar uma chave. O de repente de Deus vai chegar e você vai ser surpreendido pelo favor de Deus que virá sobre a tua vida. Esse texto é um texto profundo, é um texto simples, é um texto conhecido. A oração e o cântico de Paulo e Silas, você já ouviu uma mensagem, você já ouviu um comentário, você já ouviu algum louvor, que houve um terremoto, as prisões se abalaram, as portas se abriram, eles foram livres, porque Deus os visitou de uma forma poderosa e sobrenatural. É o de repente de Deus que chega. Só que eu preciso entender que o de repente não acontece de repente, mas de repente ele vem na nossa vida. Porque nada na nossa vida acontece da noite para o dia, mas da noite para o dia tudo pode acontecer. Na nossa vida nada acontece de uma hora para outra, porque Deus respeita o processo. Deus nos leva ao teste do tempo, e quando passamos pelo teste do tempo e o processo, o de repente de Deus chega na nossa vida. A verdade é que as pessoas que não vivem ou convivem conosco, quando nos vê vivendo de repente, acha que foi num estalar de dedo. Ninguém acompanhou o seu começo, ninguém acompanhou a sua jornada, ninguém acompanhou os seus dias maus, ninguém viu as chicotadas que Paulo e Silas viveram, mas o terremoto se tornou evidente. Então a lágrima, o processo, os dias difíceis, os momentos de crises ninguém vê, mas o terremoto se tornará público. A grande ação de Deus se tornará pública. As pessoas verão, as pessoas saberão o que Deus fará na nossa vida. A verdade é que existe um momento em que tudo parece parado, difícil e impossível, mas Deus tem um de repente reservado para quem permanece fiel. O favor de Deus não segue um cronograma humano. Ele chega no tempo de Deus, muitas vezes de maneira inesperada. É por isso que quando você vai analisar a vida de Paulo, a vida de Silas, há uma pergunta
ou melhor, um ponto de interrogação: o que é que esses homens levavam como vida diante de Deus, que faz o próprio Deus se mover e causar um terremoto localizado, manifestar o seu favor e o seu extraordinário? O que era a vida desses homens? O que era a prática deles? Como era o coração deles? Como era o caráter deles diante de Deus? Eles vão então me provar que nada acontece por acaso, que tudo respeita um processo, e respeitando o processo, eles viveram o que viveram em Deus. Então, a primeira parte do processo foi que é verdade, fato, que Paulo teve um encontro real com Deus. Atos capítulo 9, do 3 ao 4, diz que, seguindo ele viagem, se aproximava da cidade de Damasco. Subitamente lhe cercou um resplendor do céu, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele então vai me provar que o favor de Deus, através do de repente, começa com uma transformação pessoal. Não há favor, não há vitórias, não há milagres sem eu passar pelo processo da transformação pessoal. Saulo foi surpreendido pela luz e foi chamado pelo nome. Foi chamado pelo seu nome. E quando se chama pelo nome, é porque você conhece o nome pelo qual está chamando. Deus já está dizendo: eu vim ter um encontro contigo. Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço a tua procedência, eu sei o que você fez, eu sei o que você cometeu. Perseguiu a minha igreja, maltratou os meus discípulos, tentou parar aquilo que é imparável. O teu currículo é terrível, mas mesmo assim eu decidi te escolher, mesmo assim eu decidi te chamar, mesmo assim eu decidi colocar a minha mão sobre você. E ele tem um encontro real com Cristo. Sem encontro com Cristo, tudo não passa de mera religião. O de repente verdadeiro começa dentro de nós. Ele é transformado ao ponto que agora ele se torna de perseguidor a perseguido. Ele se torna agora o que tentava parar o avanço do reino. Ele é aquele que mais vai contribuir para que o reino avance, cresça. Ninguém mais depois de Jesus contribuiu tanto para o avanço do reino que nem Paulo. Das cartas escritas, das viagens realizadas, Deus confirmava cada carta, Deus confirmava cada viagem, cada desafio. Deus estava com ele. Não foi só a prisão que ele passou por vários outros, como naufrágio, como serpente víbora mordendo a sua mão, mas em todo momento, porque ele teve um encontro de transformação pessoal, Deus confirmou que estava com ele. Deus levanta Ananias e diz: vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido para as minhas mãos. Eu vou usar, eu vou credenciar, eu vou levantar, eu vou manifestar a minha glória, o meu poder, a minha unção sobre ele. Então, ele foi tido por Deus como alguém agora chamado para poder influenciar o crescimento do reino de Deus, porque ele teve um encontro com Deus. A segunda característica que leva, e ele vive isso na íntegra, e por isso o terremoto de Deus vem sobre a vida dele, é que quando ele tem um encontro com Deus, ele não sai para fazer viagens missionárias, ele vai servir fielmente a igreja local, ele vai servir fielmente a igreja local. Quem vai lembrar dele é Barnabé, que vai chamá-lo de Jerusalém para a região de Antioquia. E na região de Antioquia eles estão começando um avivamento, um mover de Deus, muita gente se convertendo, muita gente vindo, muita gente chegando.
Paulo não pregava, Paulo não orava, Paulo não profetizava, Paulo não escrevia cartas. Ele servia a igreja local, junto com Barnabé. E é no meio desse mover, é no meio desse sentimento voluntário de servir, que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo que se movia na igreja em Antioquia, desce na igreja em voz profética e diz: aparta, separa, levanta e envia para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Isso me chama a atenção que antes de ser missionário, ele serviu a igreja de Antioquia. O Espírito Santo só chama quem está servindo. O Espírito Santo só chama quem está em movimento. Dá um catucão em quem está do teu lado e diga: o Espírito não chama quem está parado. O Espírito Santo não chama quem está parado. Diga para ele: o Espírito Santo só chama quem está em movimento. Só encontrou Eliseu porque ele arava a terra. Só encontrou Elias porque ele estava correndo depois de profetizar para Acabe. Deus não chama quem está parado. Deus não chama quem está inércio. Deus não chama quem não tem compromisso com a casa dele. Eu tenho compromisso com a casa de Deus, Deus tem compromisso com a minha casa. Eu tenho lealdade com a casa de Deus, Deus tem lealdade com a minha casa. Eu me envolvo com a casa de Deus, Deus se envolve com a minha casa. Eu me envolvo com as pessoas de Deus, Deus se envolve com as pessoas da minha casa. O altar não deve nada para ninguém. Bate a mão no ombro de alguém, por gentileza, e diga para ela: o altar não deve nada para ninguém. Diga para ele: o altar não deve nada para ninguém. Sirva a igreja local, porque enquanto você estiver servindo a igreja local, o céu estará em movimento sobre a tua vida. Você não está cumprindo só uma escala do louvor hoje. Você não está tocando só um teclado, aleluia, para um pregador que está pregando. Não. Você está servindo a igreja local. E enquanto você serve a igreja local, o céu está em movimento pela sua vida, pela sua casa, pela tua história, pela sua família. Cada dia que você se movimenta até a igreja, enquanto você está aqui, Deus está se movimentando até a tua casa. Isso até virou chavão, mas não é um chavão, isto é uma verdade. Levante a tua mão e eu libero isso, que enquanto você está aqui, há um movimento espiritual lá em teu favor, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Haverá um movimento espiritual poderoso e sobrenatural. Quem acredita, levante a mão, abre a boca e diga glória. Levante a mão, abre a boca e diga aleluia. Ei, sirva, se envolva, se entregue. O altar não deve nada para ninguém. Foi assim que Paulo viveu o começo da sua chamada. Agora, a terceira parte importante na tua trajetória foi que depois do encontro, depois de servir a igreja local, ele entendeu um fundamento e um princípio para o reino de Deus que nós não podemos abrir mão. Qual, pastor? Nós fomos chamados para ser resposta de Deus na vida de alguém. Nós fomos chamados para ser resposta de Deus na vida de alguém. Não tem sentido ser igreja se não for para ser resposta na vida de alguém. Não tem sentido se reunir se não for para abençoar a vida de alguém. Se não for para mudar a vida de alguém. Ei, se não mudar a vida de alguém é qualquer coisa menos igreja. É agrupamento de pessoas, é reunião social, é showmício, é qualquer coisa, menos igreja. Igreja muda a vida de pessoas. Pastor muda a vida de pessoas. Obreiros muda a vida de pessoas. Levita muda a vida de pessoas. Quantas vezes, através de um louvor, a tua vida não foi mudada?
Através de uma palavra a tua vida foi mudada. Através de alguém estacionando o teu carro, a tua vida foi mudada. Através de um sorriso na recepção, a tua vida foi mudada. Através de um abraço, a tua vida foi curada. Então eu fui chamado para ser resposta na vida de alguém. Aqui você precisa entender que a individualidade cai por terra. Aqui você precisa entender que o reino de Deus, sozinho eu não chego a lugar nenhum. Sozinho eu não vivo o propósito. Jesus chamou a 70 discípulos e ele disse o quê? Vá de 2 em 2. Por que ele não mandou de 1 a 1? Ele poderia acelerar o processo, alcançar rápido 70 lugares, mas ele diz não é sobre rapidez, é sobre cumprir o propósito. E o propósito envolve tocar a vida de pessoas. Então vão de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Se um desanimar, o outro anima. Se um não orar, o outro ora. Se um não expulsar o demônio, o outro expulsa o demônio. Se um não falar em línguas, o outro fala em línguas. Se um não entregar o dízimo, o outro entrega. É de 2 em 2. Pega na mão da pessoa mais bonita que está do teu lado aí. Pega na mão da pessoa mais cheirosa que está do teu lado aí e diga para ela, para ele: sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Sozinho você não vai viver o reino. Sozinho você vai sofrer. Sozinho você vai chorar e não vai ter resposta, mas juntos seremos resposta para alguém. Seremos resposta um para o outro. Eu não paro de orar enquanto Deus não te abençoar. Eu não paro de orar enquanto Deus não te honrar. Eu não paro de orar, desceu uma graça aqui. Eu não paro de orar enquanto Deus não abrir a porta. Eu não paro de orar enquanto Deus não te levantar. Eu não paro de orar enquanto Deus não te curar. Eu não paro de orar enquanto Deus não te capacitar. No reino de Deus não é alguém cair para me levantar. No reino de Deus, quanto mais pessoas se levantarem, mais eu me levanto. Quanto mais pessoas forem erguidas, mais honrado eu serei. Não deixe ninguém para trás. Não deseje a queda de ninguém. Não deseje ninguém perder para você ganhar. Nós não somos jogo do tigrinho. Alguém perde para mim ter um depósito na minha conta. Não, no reino de Deus todos serão vencedores pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu sou resposta para a vida de alguém. Eu sou resposta para Barnabé. Eu sou resposta para Silas. Eu sou resposta para Timóteo. Eu sou resposta para Prisca. Eu sou resposta para Áquila. Eu sou resposta para Erasto. Eu sou resposta para Trófimo. Eu sou resposta para Prudente. Eu sou resposta para Lino. Eu sou resposta para Cláudio. Eu sou resposta para Eubulo. Eu sou resposta para todos aqueles que estiveram comigo. Traga João Marcos, porque ele me será necessário e útil para a obra. Eu não vou deixar ninguém para trás. Paulo não encerra a tua última carta escrevendo a Timóteo, falando dos seus milagres. Ele escreve a última carta a Timóteo, falando dos amigos, dos parceiros, das pessoas que estiveram com ele na sua jornada. Aleluia! 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 Você encerra a sua vida falando de quem? Como Davi, que está dizendo: eu vou morrer, as virgens já estão me aquecendo, mas eu vou encerrar minha vida dizendo: eu fui o rei que fui, mas eu tive Samar, que se pôs no meio do terreno e defendeu o terreno, as lentilhas dos filisteus. Eliezer, que com uma lança na mão matou 800 homens de uma vez. Davi estava dizendo: eu cheguei, mas não cheguei sozinho.
eu venci, mas não venci sozinho. Quem carrega o favor de Deus não pensa em si mesmo, ele abençoa pessoas. Você pode orar junto com alguém nesse momento, você pode abençoar a vida de alguém neste momento, você pode profetizar sobre a vida de alguém neste momento. Diga para ele: a tua dor será a minha dor. Sobe esse teclado, filha, por favor. Diga: a tua dor será a minha dor, a tua tristeza será a minha tristeza, a tua luta será a minha luta, o teu desafio será o meu desafio, mas a sua vitória será a minha vitória também, o teu milagre será o meu milagre também, o teu triunfo será o meu triunfo também, porque se você vencer, aleluia, nós vencemos, mas se você perder, eu perco também. Se você sofrer, eu sofro também. Nós somos o corpo de Cristo. Você pode orar por um minuto com essa pessoa aí. Alianças nos levam aonde o dinheiro não pode nos levar. Aliança nos leva aonde o dinheiro não pode nos levar. Não queira dinheiro, queira alianças. Porque não adianta ter dinheiro sem aliança. Não adianta ter oportunidade sem aliança. Você precisa de pessoas que vão te sustentar na oração, que vão te ajudar, que vão chorar e se alegrar quando você não tem nada. E quando você tiver tudo, essas pessoas estarão do teu lado, junto com você. Não deixa ninguém para trás, pelo amor de Deus. Há uma graça de Deus aqui. Remanda rachacandoro manai. Remanacandoro coroma xaracandaramanaya. Deus está me descendo, Deus está me dizendo, Ele está descendo uma unção de amizades seletas, Ele está descendo uma unção de gratidão, Ele está descendo uma unção de responsabilidade, Ele está descendo uma unção de humildade, Ele está descendo uma unção de honestidade, Ele está descendo uma unção de discernimento espiritual, Ele está descendo uma unção de visão do futuro. Ei, ande com alguém, porque este alguém pode ser quem Deus levantou para dar continuidade. Ei, Timóteo, eu vou morrer. Ei, Timóteo, a minha partida está chegando, mas tu prega a palavra fora e dentro de tempo faz a obra de um evangelista, Timóteo. Não para. Posso falar algo pesado aqui? Se você morrer hoje, quem segura a alça do teu caixão? Ai, pastor, a mensagem estava tão boa. Eu tenho certeza que se eu partir hoje, vai ter briga para segurar a alça do caixão. O culto vai durar o dia inteiro, porque cada um vai querer pegar um microfone para dizer: eu não estou sendo orgulhoso, não. Cada um vai querer pegar um microfone e vai dizer: esse homem mudou a minha vida, tocou minha vida, não desistiu de mim, não abriu mão de mim, ele foi atrás, ele me ajudou, ele fez alguma coisa. É sobre tocar a vida de pessoas, é sobre mudar destino, é sobre influenciar corações, mente a chegar ao propósito. Não abra mão de alianças, não abra mão de tocar a vida de pessoas, não abra mão de mudar a vida de pessoas, não abra mão de ser canal de bênção na vida de alguém. É o princípio estabelecido por Deus. Por quê? Porque Deus pode usar alguém para te abençoar. Fala para alguém que está do teu lado: cuida de mim, que pode ser eu que Deus escolheu. Você entendeu, Mateus? Pode ser eu, lá em Paranavaí. Entendeu? Cuida bem. Por quê? Porque ame teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Então Deus está dizendo: a bênção que vai descer sobre a tua vida está condicionada a passar pela vida de alguém. Pode descer um anjo? Pode. Pode descer seres espirituais? Pode.
Mas Deus prefere usar esse crente que está do teu lado aí. Eita glória. Tem alguém que está pegando essa palavra? Tem alguém que está recebendo essa palavra? Tem alguém que se move nessa palavra? O Espírito de Deus está tomando a minha boca para dizer aqui: se prepare, em 25 dias Deus vai usar alguém no teu caminho para te abençoar. Desceu uma graça aqui, o meu corpo arrepiou. Sobe esse fundo, minha filha, porque Deus está dizendo: pastor Ricardo, em 25 dias eu vou colocar alguém no teu caminho para te abençoar. Em 25 dias eu vou colocar alguém no teu caminho para mudar a tua sorte. Em 25 dias eu vou colocar alguém no teu caminho para te dar uma grande oportunidade. Levanta a tua mão, abre a tua boca e adore a Jesus o mais alto que você puder. Glorifique a Ele o mais alto que você puder, porque vai ter virada de Deus. O de repente de Deus vai chegar. Aleluia. Aponta para duas pessoas e diga: em 25 dias você será surpreendido. Não, balança ele não está acreditando. Diga: em 25 dias você vai ser surpreendido. Você está preparado para o que Deus vai fazer? Balança ele e diga: alinha a tua vida, alinha o teu coração, conserta o teu altar, bota a tua vida em ordem, porque vai ter resposta do céu nesta igreja. Em 25 dias vai ter resposta de Deus na Palhano. Em 25 dias vai ter resposta de Deus na Quadrangular. Em 25 dias, ah meu Deus, Urianda haya kandoro shomana kandoro manaya kando romana kando hemianaya shomanai numene cantura barababa shemanehema. Desceu uma graça de Deus aqui. Desceu uma unção de Deus aqui. O terremoto vai acontecer, mas uma coisa que você não poderá abrir mão: uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você vai precisar ser apaixonado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o de repente de Deus não é fruto de uma direção, aleluia, carnal. É fruto de uma direção espiritual. Não é um improviso. Ei, que Palhano, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não vou improvisar com você, eu não vou criar atalho para você. Eu estou pegando na tua mão e estou dizendo: o caminho já está trilhado e a tua vida será guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem anda pelo Espírito Santo não vive perdido. Cada passo que dá é um propósito de Deus. Cada passo que dá é um avanço dos céus. Cada passo que dá é uma conquista de território. Então se prepare, pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Se prepare, cada passo que você dá, Deus vai te fazer conquistadores de território. Levanta a mão e eu profetizo: não é você que vai sair de casa, não é você que vai sair daquela empresa, não é você que vai sair daquele trabalho. Quem vai sair de lá é Satanás com os seus demônios, porque Deus vai te dar autoridade. Bote a mão no ombro de alguém e diga: se prepare, porque está vindo um derramar esses dias do Espírito Santo. Ramai Kandoromanaya. Eu vejo, pastor Ricardo, um prumo aqui neste altar. E sabe o que é que Deus está me dizendo? Eu estou desde o final do ano usando a tua vida para alinhar este lugar. Porque vai vir um derramado Espírito Santo. Tem culto que você não vai conseguir pregar. Lamai Kandoromanaya. Pessoas não vão conseguir pregar, porque enquanto louvor, Deus está dizendo: eu estou alinhando o louvor, eu estou alinhando os obreiros, eu estou alinhando os oficiais, eu estou alinhando os pastores, eu estou alinhando, porque 2026 é um ano de um derramar extraordinário. Extraordinário. É um tempo de ser guiado
Há um alinhamento. Há um alinhamento dos céus com a terra. Há um alinhamento dos céus com a Iaquepalhando. Estava desalinhado, não. Deus está levando esta igreja a um novo nível. Deus está levando esta igreja a uma nova atmosfera. Deus está levando esta igreja a viver algo muito absurdo, extraordinário e sobrenatural. Desceu um anjo aqui na minha esquerda e desceu um anjo aqui na minha direita. Esse anjo tem mais de 4 metros de altura. Remamana-candoro maracando hele baracandoro maracande leplubia da canto hele mianaia. Há uma unção que está sendo liberada agora. Deus vai tomar, aleluia, a igreja. Deus vai tomar os oficiais. Deus vai tomar o ministério. Eu já continuo pregando, mas vai descer uma graça aqui. Essa graça vai trazer renovo. Essa graça vai trazer unção. Esta graça vai trazer refrigério. Essa graça vai trazer armas espirituais. Esta graça é de raci, ne come né, la proba candoro como coma na caté, le plubia candaraba cantoro cotoro poco terefassa lá para. Eu já continuo pregando, mas eu vou arriar meu microfone aqui, porque o Espírito Santo faz. Retorno aqui para mim. Há uma unção de Deus aqui, e essa unção está trazendo armas espirituais. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, porque Deus vai distribuir armas espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque é dada mediante ao Espírito. A palavra de sabedoria a outro segundo o Espírito, a palavra de conhecimento a outro segundo o Espírito, a fé a outro no mesmo Espírito, dons de curar, outro operação de milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de língua, e a outro interpretação de língua. Então se prepare, Iaquepalhando. Deus vai descer nesta noite aqui, distribuindo os teus dons. O favor de Deus vem acompanhado de capacitação, revelação, poder e inspiração. O favor de Deus não é apenas proteção, ele é habilidade para você usar com autoridade. Você está preparado para receber? Ramai candoro chorabacandoro manai. Remanacandoro shomanai. Pastor Fábio, passa na fileira de trás e ora com esse servo, com esse ungido que está atrás de você, porque enquanto você isso, ora com ele, profetiza, porque Deus está dizendo: estou abrindo uma grande porta
Ramai Candaraia. Eu estou trazendo palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Ramai Candaraia. Eu vou fazer a operação de maravilhas. Emianai Candoromanaia. E equipalhando, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai distribuir armas poderosas nesta noite. Ele vai distribuir dons de revelação. Ele vai distribuir dons de poder. Ele vai distribuir dons de inspiração. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos descerão aqui nessa noite. Você está preparado? Você vai vender como nunca vendeu. Você vai atender como nunca atendeu. Pega, enquanto eu estiver profetizando, você pega, pula, corre, deita, sai correndo pela palhando, gritando: eu recebi dons, eu recebi dons. Assim diz o Senhor na minha boca nesta noite: recebe dons de revelação. Pega, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimentos do Espírito. Assim diz o Senhor na minha boca: recebe dons de poder. Para quê? Para fazer. Recebe fé, recebe dom de cura, recebe dons de operação de milagres e maravilhas. Assim diz o Senhor na minha boca: recebe dons de inspiração para falar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Recebe a autoridade dos céus para transitar na terra. Agora. Agora, comece a falar em línguas agora. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Comece a ter visões espirituais agora. Comece a receber sabedoria agora. Comece a receber discernimento do Espírito agora. Vai, Deus toma essa igreja agora. Não tem como mais pregar. Eu tinha mais 4 tópicos ainda, mas Deus está dizendo: Rodrigo, para de pregar agora, porque agora é eu e aí equipalhando. É equipalhando e eu vou descer no meio da minha igreja. Eu vou balançar as estruturas desta igreja. Vai. Desceu. Remai Candoromanaia. Se você quiser ficar na terra, fica. Mas se você quiser vir comigo para o céu, vem no glória, vem no aleluia, vem nas línguas estranhas. Pastor, o senhor grita demais. Eu sei, eu grito. Mas que você está sentindo a presença de Deus, você está. Que você está sentindo a unção de Deus, você está. Deus está tomando essa casa. Ai, meu Deus. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê? Fala em línguas agora. Fala em línguas agora. Deus vai tomar os profetas. Pastor Rodrigo, eu quero o que o Senhor está pregando. Sai do teu lugar e vem para o altar. Pastor, eu quero tocar o céu. Vem. Mas vem adorando. Que desce como fogo. Ai, meu Deus. Vem como em Pentecoste e enche